Será que o Pyong Lee seria capaz de hipnotizar todo mundo, participantes do Big Brother, e você que assiste, para conseguir ganhar o programa? Fala galera, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das expressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior e mais científico canal de linguagem corporal da América Latina. Hoje nós vamos comentar sobre uma pergunta que muitas pessoas fazem. Vitor, o Pyong é manipulador? Vitor, o Pyong vai hipnotizar a galera? Vitor, o Pyong pode hipnotizar a gente para votar nele? Calma, uma coisa de cada vez. Primeiro, se você quer mandar sugestões de análise do Big Brother, como a maioria das pessoas estão fazendo no momento, você pode deixar aqui nos comentários ou lá no meu Instagram, @metaforando.vitor, já me segue lá. E vamos agora então entender o que de fato está acontecendo. Atualmente no programa Big Brother Brasil 20, um participante conhecido como Pyong Lee, certo? Que é mágico, ilusionista, hipnólogo e youtuber, está cativando o coração de muita gente, certo? Ele tem um público muito grande fora da casa e cada dia que passa tem mais gente ali gostando do Pyong e torcendo a favor dele. Porém, pelo fato dele ser um hipnólogo muito conhecido, né? Várias outras pessoas estão achando que ele está hipnotizando as pessoas para que elas gostem dele e tudo aquilo não passa em um joguinho, que o cara é um grande manipulador e tal. Hoje nós então vamos falar sobre a capacidade de hipnotizar uma pessoa, mas não apenas uma. Hipnotizar um grupo de pessoas, sejam eles participantes do Big Brother ou um grupo de pessoas ali, um público que assiste esse programa. Será que dá para hipnotizar uma pessoa mesmo estando na TV? Eu consigo usar palavras ali para sugerir que você goste de mim, que você vote em mim? Como funciona isso? Para falar sobre isso eu chamei o meu amigo Alberto Delisola, que é um hipnólogo, um hipnoterapeuta muito respeitado aqui no Brasil. O Alberto também é professor universitário de psicologia, além de ser campeão nacional e internacional em mnemonização, memória, e autor de vários livros sobre memória, poder do consciente, do subconsciente, ok? Então antes de passar a palavra para o Alberto, vamos falar sobre manipulação. Eu já fiz vários vídeos sobre técnicas de manipulação, né? O que significa manipular uma pessoa, mas basicamente é quando você está num estado ali de conexão de rapport muito elevado com alguém e você dá uma sugestão, perceba, você não pede, você dá uma sugestão, ou seja, eu quero que você faça isso, porém de forma suave e pela conexão empática que você tem, por aquilo que a pessoa sente em relação a você, ela acata aquela ordem. Em essência, a manipulação pode ser resumida a isso. Manipulação em vendas, você sugere que a pessoa compre tal coisa e compre mais. Manipulação em relacionamentos, você vai sugerindo comportamentos que a pessoa que você quer que ela adote e ela vai se moldando do jeito que você quer. Enfim, manipulação, ok? Não vamos discutir aqui as camadas negativas ou as camadas ali funcionais. Vamos apenas definir o que pode ser visto ali a manipulação de forma bem resumida. E aí um breve comentário, né? Será que o Pyong teria ali algum tipo de comportamento, algum critério ali para uma pessoa influenciar a outra, né? Para ser uma pessoa que sugere e as outras acatam? Vamos dar uma olhada. Um dos pontos básicos para uma pessoa que consegue manipular, consegue influenciar pessoas é o carisma. Geralmente essas pessoas que têm poder de manipulação muito grande são carismáticas, são positivas, elas estão sempre sorrindo. Independente de ser uma pessoa que vai te manipular, vai influenciar você ali para seguir caminhos positivos, como por exemplo pode ser ali um pai, um professor extremamente manipulador, mas que quer, em teoria, o seu bem, quanto uma pessoa que quer o seu fim, que é uma pessoa negativa. Por exemplo, o João de Deus, que nada mais era do que um abusador sexual em série e uma pessoa extremamente manipuladora e carismática quando conversava com os outros ali. Mas voltando para o Pyong, será que o Pyong é um cara carismático? Sim, a gente consegue ver vários momentos na casa que ele sempre está sorridente, está muito alegre, ele sempre fala de um jeito bem alegre com as pessoas, ele tem um timbre vocal que não é de imposição, né? O Pyong tem um tipo de comunicação que é mais positiva ao invés de ser autoritária, pelo menos isso é o que deixa bem claro ali nas câmeras. E o segundo critério, então, seria a capacidade de reproduzir comportamentos, conhecido ali como camaleão social, que é a capacidade que uma pessoa pode ter de se anexar em determinadas situações com determinados comportamentos diferentes. Exemplo, vamos supor que você torça para um time de futebol, porém você precisa se conectar ali, criar uma relação empática com um cliente, com um sócio, enfim, uma negociação, e esse cara torce para um outro time, um time oposto. A capacidade de ser camaleão social é você interagir com esse cara, falar de futebol sem que ele perceba que você torce para o time oposto dele e ainda que ele sinta que você e ele têm um gosto bacana por futebol, que vocês são pessoas que se conectam nessa pauta. Isso seria o básico de uma habilidade de um camaleão social. Conseguir conversar e se conectar de diferentes formas com diferentes pessoas em diferentes situações. E o Pyong consegue fazer muito bem isso também. Ele conversa com várias pessoas, ele está conversando, por exemplo, com o Patrix, que tem um tipo de conversa mais séria, mais amedrontadora, ele consegue lidar com aquilo também e ser sério.
sério. Se ele tá com a galera, com as meninas ali, com os caras, e o pessoal tá dançando, tá se divertindo, ele consegue dançar, se divertir também. Se ele tá conversando com alguém que tá triste, ele consegue consolar essa pessoa, adotar um comportamento mais letárgico associado à tristeza. Então ele tem um grande controle emocional, certo, dele e consegue influenciar de maneira emocional as pessoas próximas. Terceiro critério, então, tarcésica elevada. As pessoas ali ditas como influenciadoras, né, pessoas que têm poder de influência e conseguem criar uma conexão rápida com você, têm uma tendência maior a gerar impressões sensoriais, ou seja, tocar. Existe até uma espécie de toque conhecido como toque hipnótico ou o cadeado emocional, que é quando você toca numa pessoa, numa região ali não afetiva, né, numa região não erógena e deixa a sua mão ali por mais ou menos um segundo e meio para criar uma experiência sensorial. A ideia é que quando você vai tocando na pessoa em regiões neutras ali, braço, ombros, a pessoa vai se assimilando com o seu toque e vai criando uma impressão positiva, porque ela tem a impressão sensorial de ver você falando, ouvir você, e quanto mais você deixar a sua imagem impressa nela, né, com o toque, com um abraço, um carinho, mais ela vai associar você a uma coisa positiva e mais a sua figura vai estar na cabeça dela ali. E o quarto e último ponto, uma pessoa que vai influenciar outras pessoas precisa ter grande poder de persuasão, ou seja, precisa estar acostumada a fazer sugestões e ser acatada. E o Pyong Lee é um hipnotista, um hipnólogo, um hipnoterapeuta muito conhecido. E a hipnose basicamente é sugestão e acatar essa sugestão. Então sim, o Pyong Lee tem um critério muito forte ali, que é o poder dele ali, a habilidade dele em hipnose. Lembrando, gente, isso aqui é um estudo de caso, ok? Nós estamos falando sobre critérios, estamos aí especificando coisas que podem acontecer, tentando correlacionar com o Pyong Lee. Não é o mesmo que dizer que o Pyong Lee é um manipulador e muito menos falar de forma negativa sobre a figura do Pyong. E para falar sobre hipnose e se é possível com essa habilidade da hipnose do Pyong influenciar outras pessoas, até mesmo as pessoas que estão em casa vendo o BBB, eu passo a palavra então para o meu grandíssimo amigo Alberto Delisola. E aí, pessoal do canal Metaforando, vamos falar um pouco de hipnose científica. Sim, aquilo que você vê de hipnose, alucinações, delírios, amnésia, tudo isso é real, mas vamos entender um pouquinho da neurociência por trás de todos esses fenômenos. Tem um psicólogo muito famoso chamado Daniel Kahneman, que tem um livro incrível chamado Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. E os fundamentos desse livro facilitam a compreensão da hipnose e, por conseguinte, a compreensão de uma hipnose feita de forma coletiva. Então, de forma bem rápida, Daniel Kahneman vai falar que a sua mente pode funcionar de duas formas diferentes, de forma automatizada ou de forma lenta. Vamos supor que você vê a cara de alguém com raiva. Aliás, você que está estudando aqui com o Vitor, já veio falando várias vezes, né, de expressões faciais. Você vê alguém com raiva, o seu cérebro decodifica aquela face imediatamente. Você não tem que raciocinar para fazer isso. Isso é fruto do nosso pensamento automatizado. Mas existem certos pensamentos nossos que não funcionam de forma tão automática assim. Se eu te dou uma operação, uma matemática complicada para você fazer, ou se eu peço para você escrever uma poesia ou uma carta para a pessoa amada, você tem que parar, sentar e escrever. É o pensamento lento. Quando vamos fazer várias tarefas simultaneamente, em geral a mais complicada vai ser processada de forma lenta e as outras vão ser feitas de forma automatizada. Então vamos supor que você está conversando com alguém, fazendo caminhada numa pista de Cooper, por exemplo. O caminhar é feito de forma automatizada. Bom, e o que isso tem a ver com a hipnose? Você provavelmente já viu vídeos de pessoas com as mãos coladas ou tendo uma amnésia. Na verdade, esses fenômenos hipnóticos realmente acontecem, mas eles acontecem por uma automatização de pensamento, uma automatização cognitiva. A pessoa pensa numa ideia e de tanto pensar naquela ideia, ela vai ficando automatizada. E vamos ter dois elementos essenciais para as pessoas serem hipnotizadas. O primeiro se chama autoridade e o segundo a gente vai chamar de contexto de conformidade. Bom, mas como são esses elementos? A autoridade é o seguinte: você respeita alguém e por respeitar alguém, por seu conhecimento, por seu posicionamento hierárquico, você vai seguir as instruções que essa pessoa vai te falar. Então, para você poder automatizar uma ideia, sei lá, a ideia de ficar com a mão colada ou a ideia de ter uma amnésia, essa ideia, para ser automatizada, precisa que essa pessoa siga instruções, que ela siga as orientações do hipnotizador. Então é essencial o elemento da autoridade. Não existe hipnose sem uma figura de autoridade, porque você tem que seguir as instruções. E o segundo elemento, contexto de conformidade. Tem um elemento muito famoso na psicologia social norte-americana, que
que é o fenômeno do pé na porta. O que é o pé na porta? É aquele fenômeno que vários vendedores usam, de que se você faz um pequeno favor para alguém, alguém consegue que você faça esse pequeno favor. Se você segue uma pequena instrução de alguém, você começa a se comprometer e quer seguir novas instruções. Isso funciona em vendas e funciona na hipnose. É por isso que antes de hipnotizar alguém, vários exercícios vão sendo feitos. Porque é o pé na porta. Existe um contexto de conformidade. É comum o hipnotista falar assim: fiquem todos de pé. Essa é a pequena ordem a ser seguida. Coloquem todas as mãos assim. Pode ser até algo que não tem a ver com hipnose, mas é um contexto de conformidade que vai surgir, que vai permitir que as pessoas sigam instruções. Porque se o cara nem respeita a ordem de fique de pé, como que essa pessoa vai conseguir ficar com a mão colada durante o processo hipnótico? Pois bem, sabendo desses elementos de autoridade, sabendo do elemento do contexto de conformidade, e entendendo que hipnose é uma automatização de processos mentais, fica fácil agora entender uma hipnose feita de forma coletiva. Surge alguém que é uma figura de autoridade. Se você não respeitar essa pessoa como um grande hipnotista, a hipnose não vai acontecer, porque você precisa seguir instruções. E você precisa estar num ambiente que a gente chama de contaminado positivamente, um ambiente que existe um contexto de conformidade, um contexto que as pessoas seguem as suas instruções. Então, se alguém, por exemplo, vai fazer hipnose coletiva, teve uma vez no Big Brother que o Pyong chegou a falar o seguinte: eu prefiro fazer uma hipnose com todo mundo ao mesmo tempo. Ora, por que com todo mundo ao mesmo tempo? Poderia fazer com uma pessoa de forma isolada? Claro que sim, mas ele sabe que se ele consegue colocar várias pessoas juntas para fazer essa hipnose, ele se coloca como uma figura de autoridade e ele cria um contexto de conformidade. E aí vai vir um terceiro elemento que vai estar a favor do Pyong, se ele faz uma hipnose coletiva no BBB. As pessoas respondem de forma diferente a cada sugestão hipnótica. Então, se eu faço alguns exercícios de hipnose com várias pessoas ao mesmo tempo, algumas pessoas vão responder bem melhor do que outras. E são essas pessoas que o hipnotista vai escolher. Então, se ele faz coletivamente uma mão colada, por exemplo, duas pessoas não vão soltar de jeito nenhum. São pessoas que naquele momento engajaram o pensamento de forma mais intensa e naquele momento sentiram o fenômeno hipnótico de forma bem mais intensa. Isso não significa que essas pessoas são necessariamente mais hipnotizáveis. Não. Talvez naquele contexto elas estavam num contexto de conformidade, estavam respeitando a autoridade do hipnotista. Eu, por exemplo, hipnotizei o Pirula, que é cético. Pirula, que é cético, chegou a beber água achando que era cachaça. E depois ele me disse: Alberto, eu sei que você é cético, sei que você gosta de respeitar as evidências científicas. Por isso me permiti ser hipnotizado por você. Se você fosse uma pessoa mística, esotérica, dificilmente eu teria sido hipnotizado. Então, a ligação com o hipnotista, a autoridade, o contexto de conformidade, a facilidade que cada pessoa tem de seguir instruções vai favorecer e muito a hipnose acontecer. Bom, já falei sobre hipnotizar várias pessoas coletivamente. Agora, será que funcionaria uma hipnose na televisão? Será que eu conseguiria, por exemplo, hipnotizar vocês agora? Claro que sim. Porque, na verdade, quem faz a hipnose não sou eu. Tudo bem, eu surjo como figura de autoridade, eu vou fazer contexto de conformidade, mas a mente que cria cada fenômeno é a mente de quem está seguindo as instruções. E se você segue as instruções, você vai sim conseguir ser hipnotizado. Aliás, quer ter uma experiência de hipnose agora? Experiência bem simples. Depois coloquem nos comentários do vídeo o que você sentiu. Feche os olhos. Imagina um dia que você acordou cedo, mas não precisava acordar cedo, só queria relaxar, descansar. Sabe que pode abrir esses olhos a qualquer momento, mas prefere não abrir. Prefere deixar esses olhos pesados, desligados. E agora sozinho, você vai começar a desligar esses olhos mais e mais. Mais e mais. Em algum momento, devido à sua imaginação muito intensa, você vai perceber que desligou esses olhos completamente. Somente quando você tiver certeza que eles estão totalmente desligados, você vai se permitir o único teste de tentar abrir e não conseguir. O único teste no seu tempo. Isso, vão ficando desligados.
desligados. Talvez já tenha testado, talvez ainda não tenha chegado o momento. Isso, mais desligados. Isso, talvez seja agora o momento de testar. Talvez não. Isso, mais desligados, mais e mais desligados. E vão ficando desligados, pesados. Agora eu farei a contagem de 1 a 5. Você vai abrir os olhos, assistindo muito bem, e vai ter uma vontade incrível de colocar aqui nos comentários como que foi a experiência de hipnose. 1, aos poucos vai voltando. 2, isso, ficando mais energizado. 3, sentindo cada vez melhor. 4, 5, pode abrir os olhos. Muito bem, quer saber mais sobre hipnose? Pode ir no meu canal agora. Você vai ficar em dúvida se você comentou aqui no vídeo do Vitor, se foi porque eu te hipnotizei ou porque você realmente teve vontade. E até a próxima. Bom, pessoal, é isso que vocês puderam ver. Então, existe essa correlação entre uma capacidade de se comunicar com as pessoas na hipnose, mas não chega a ser magia, né? Não é controle mental nem nada do gênero, ok? Como a gente falou, isso aqui é apenas um estudo, ok? Estamos levantando aqui dados e fatos associados à linguagem corporal e à hipnose, porque há um participante no Big Brother Brasil que, por um acaso, é hipnólogo e é uma pessoa super carismática, ok? Então, estamos aqui tentando entender o caso e estudando assim como vocês. Beleza? Se você gostou desse vídeo, já clica aqui em gostei, se inscreve no canal caso não esteja inscrito e a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu!